Nós hoje contamos com o Leandro de Souza, que vai nos falar sobre o tema Como nos preparamos para o ano novo? Boa tarde a todos. Possa Jesus estar sempre presente em todos os corações. Bom, o tema bem a caráter para o dia de hoje, né? Como nós nos preparamos para o ano novo, né? Como é que vocês se prepararam? Pularam 7 ondinhas, vestiram roupa branca? É isso ou não? Tem bem mais coisa para a gente fazer do que essas coisas de superstição, né? Nada contra quem faz, mas nós temos coisas bem mais importantes para pensar. 2018 foi um ano que muita gente reclama, né? Quase todo mundo que eu falo diz que 2018 foi um ano muito chato, muito terrível. Lógico que pela crise econômica que o país passou, muito desemprego, então as pessoas às vezes reclamam bastante do ano. Mas mesmo não tendo sido um bom ano para todos, olhar para trás sempre é uma boa lição para a gente se preparar para o nosso futuro. Então nós vamos começar dando uma olhadinha para trás. 2018, como é que foi para nós? Como foi para vocês? Muita gente diz que ele foi ruim. Para alguns foi bom, claro, né? Mas para muitas pessoas deve ter sido ruim. Mas se a gente imaginar bem, as coisas ruins, ou pelo menos as coisas que nos tiram da zona de conforto, são as coisas que mais nos fazem progredir, não é verdade? Quando que nós aprendemos a inventar remédios, né? Nós aprendemos a inventar remédios quando a doença ia levando nossos entes queridos embora, a medicina progrediu muito, né? Justamente porque a gente saía dessa zona de conforto, que deu uma condição de vida bem melhor, né? Hoje em dia a expectativa de vida no nosso país já está em torno de 80 anos, e muitas pessoas, evidentemente, aqui no Sul é mais, né? Aqui no Sul acho que está na faixa de 83, 84 anos, né? A média geral do Brasil é que é em torno de 80. E se a gente imaginar que no tempo de Jesus se desencarnava com 30 anos, 35, né? O Conselho dos Anciãos, que se falava na Bíblia, né? Era composto por pessoas de 40 anos, 45. Eu que tenho 62, já ia ser do Conselho dos Matusalém, então, né? Imagino. Então, as coisas ruins ao longo dos anos vão nos fazendo progredir. Nosso desconforto nas cavernas nos ensinou a construir casas, a nossa saudade dos entes queridos que estão longe nos ensinou a viajar, a construir carros, aviões e mais ainda a comunicação. Então, as coisas que às vezes nos tiram da zona de conforto, muitas vezes nos fazem progredir. Por mais que o ano tenha sido ruim, nós temos que nos perguntar o seguinte: nós tiramos lições disso, das coisas que não foram exatamente como a gente imaginava, né? Que lições que nós tiramos disso? Sempre é importante que nós pensemos, porque nós temos o seguinte: toda vez que nós sofremos ou que não estamos bem na zona que nós gostaríamos de estar, na nossa zona de conforto, nós precisamos aprender alguma coisa. O sofrimento, às vezes, é imposto a nós, não por uma punição. Deus não é aquele Deus sanguinário que se mostrava no Velho Testamento, mas sim um Deus de amor. E quando a gente passa por alguma tribulação, a intenção é que nós aprendamos alguma coisa, não por uma mera punição. Então, o importante é que nós tiremos as lições das coisas ruins que nós passamos nessa época. Esse ano foi marcado pela política, radicalismo, né? Eu até brincava bastante que quando acabasse a eleição, porque antes do período da eleição a gente estava numa vibração tal que a gente falava assim: eu vou votar no candidato A. Para uma pessoa que ia votar no candidato B já era suficiente para uma discussão interminável e muitas vezes até em tom mais agressivo, a ponto até da presidência da casa ter pedido para não se falar mais disso nos grupos de WhatsApp, aqui dos diversos trabalhos da Casa de Jesus. Então imagina, mesmo dentro da Casa Espírita, ainda assim a gente tinha políticas e radicalismos aqui dentro. Imagina fora, né? Mas, em compensação, tivemos coisas boas, né? Aprendemos bastante ali o valor da ética, da moral, né? Nós estamos vendo, assim, a nossa juventude trazendo novos conceitos.
e aqueles que estão ali na velha política, sendo ali caçados pela justiça. Então a gente está vendo ali uma espécie de um mundo um pouquinho modificado, coisa que a gente não via acontecer uns anos antes. A gente sabe que ainda temos muita coisa para arrumar, mas também uma lição importante que temos aprendido aí não só em 2018, mas também nos últimos anos. Certo é que tem muita gente remando contra, mas isso é natural, era bem esperado, né? Se vocês tiverem a curiosidade mais tarde de chegar nos seus lares e darem uma olhada na Gênese de Allan Kardec, foi um livro publicado em 1868, pode começar lá pelo fim, folheando de trás para frente e procurando o primeiro subtítulo, que na verdade é o último, né? Chamado A Geração Nova. Quando Kardec fala isso, ele já anuncia que o nosso planeta estava começaria um processo de transição, que a gente estaria saindo da categoria de mundo de provas e expiações e estaríamos passando para a categoria de regeneração. Para se entender a diferença, o mundo de provas e expiações é um mundo que nós estamos, onde o mal ainda impera, muita gente com bastante coisa para resgatar, muito sofrimento. E o mundo de regeneração é um mundo realmente, como o próprio nome diz, onde ainda existe o mal, mas é minoria, é um mundo muito melhor para se viver, as pessoas vivem com uma fraternidade maior. Então, Kardec anunciava, os espíritos, através do codificador, anunciavam que o planeta estaria iniciando essa transição lá em 1868, e essa transição está se completando agora. Vamos voltar nesse assunto um pouquinho mais à frente, mas só para a gente entender que transição é essa que Kardec se referia, né? E Kardec também alertava o seguinte: nessa transição, muitos espíritos que não estão mais em condições de acompanhar a vibração do planeta, o novo grau evolutivo, eles seriam retirados gradativamente através de cataclismas como terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas e tantas outras coisas, desastres tanto naturais como causados pelo próprio ser humano. Muitos desses espíritos que não estivessem mais em condições de acompanhar o padrão vibratório que se estabeleceria no planeta, com o bem imperando, né, espíritos ainda renitentes no mal, seriam levados a encarnar em outros planetas, para que não atrapalhem para que eles não atrapalhem a evolução do nosso planeta, né? Aí já está começando a se desenhar uma coisa que às vezes é até difícil de acreditar. Quando a gente lê no Evangelho Jesus falando assim, os mansos herdarão a terra, né? A gente fica pensando, nossa, com tanta violência por aí, como será que isso é possível? Mas a concretização está em breve, aí estamos chegando no processo, na fase final desse processo. E Kardec ainda alertava que muitos desses espíritos que ainda estariam renitentes no mal, que estariam tendo nessa época as suas últimas oportunidades, eles iriam se agarrar às suas condições, a seus cargos, a seus afazeres aqui no planeta, tentando não deixar a situação mudar. Quer dizer, sempre viveram naquela condição fora das leis divinas e procurariam se agarrar a isso, tentando fazer com que isso se perpetuasse. Por isso que a gente está vendo em vários pontos do planeta aqueles partidos de ultradireita tendendo para o nazismo crescerem em países europeus, aqui no continente americano também, pessoas de ultradireita crescendo. Quando a gente relê aquele texto, só faltava Kardec colocar assim, olha, lá em 2018 e 2019, quando vocês verem essas coisas acontecendo, não se espante que são esses espíritos ainda tentando suas últimas oportunidades. São ainda esse pessoal remando contra. Mas não vão conseguir suportar isso muito tempo, né? Mas o importante é que nós, olhando para trás, retiremos as lições que nós vamos utilizar para o nosso futuro, tanto a nível planetário, a nível nacional, como do nosso ponto de vista pessoal. Na parte pessoal, é importante que nós observemos, como Sócrates dizia, Sócrates foi um filósofo grego que viveu aproximadamente no ano 400 a.C., foi um dos precursores, né? Ele foi enviado pelo próprio mestre para trazer as ideias novas de liberdade, de algo a mais além da matéria,
para que quando Jesus viesse exercer o seu ministério sobre a terra, essas ideias já estivessem mais ou menos sedimentadas para que o seu evangelho fosse melhor compreendido. Então, muitos emissários vieram antes, trazendo ideias novas, e dentre eles Sócrates foi um bastante eminente, bastante conhecido, e ele sempre falava: conheça-te a ti mesmo. Porque a gente se conhecendo, né, a gente analisando os nossos atos, analisando o que nós mesmos fizemos, é que nós vamos saber até que ponto nós estamos chegando, onde que nós estamos enquadrados, como nós vamos progredir, por que nós sofremos. E para isso basta uma análise. Normalmente a gente costuma sempre procurar nossos problemas nos outros, né? Os outros nos incomodam, meu chefe é chato, meu vizinho é barulhento, e a gente sempre procura os problemas fora, quando na verdade os nossos problemas sempre estão dentro de nós mesmos. Então, por isso que Sócrates recomendava: conheça-te a ti mesmo. E daí nós vamos tirar as lições que nós vamos levar para o nosso próximo ano. Além de olhar para trás, tirando nossas conclusões, o que nós vamos levar para o próximo ano, nós temos que olhar também um pouquinho para frente. Se a gente olhar para frente, em que a gente pensa, né? Normalmente a gente está lá, o nosso normal é a gente imaginar as coisas somente para um ano, né? Geralmente a gente promete que a gente vai fazer exercício físico, vamos comprar aquela bicicleta, vamos realizar essa ou aquela viagem, vamos procurar um emprego melhor, vamos trocar de carro, a gente fica imaginando um monte de coisa para o próximo ano. E, geralmente são os nossos pensamentos e desejos ali nessa fase de transição. Mas nós temos que lembrar o seguinte: tudo isso é muito louvável, é ótimo que a gente pense nisso, né? Que o Kardec sempre recomenda, a doutrina espírita como um todo, sempre recomenda que a gente viva a parte material, mas sem deixar que ela encubra a nossa parte espiritual, né? Sempre dando mais importância para a nossa vida eterna, que afinal de contas, por mais que a gente viva 100 anos aqui na Terra, ou mais até, tem gente que vive mais, mas ainda é um pequeno instante na eternidade, né? Então a nossa vida principal é como espíritos eternos, né? E nós temos que lembrar que o mundo todo está em transição, né? Será que nós estamos acompanhando esse processo? Será que nós estamos pensando só pensando nesse ano? Nós vamos acompanhar esse processo de transição que o planeta se encontra? É importante que a gente lembre, né, que nós temos que pensar em além de pensar nessas coisas que a gente normalmente pensa, pensar também nessa transição que o planeta está vivendo. E para isso nós vamos dar uma olhadinha no planeta também. E nós vamos pedir a ajuda do nosso eminente benfeitor Bezerra de Menezes. Ele tem dado algumas mensagens no final dos CFNs, da CFN Conselho Federativo Nacional, que é uma reunião que ocorre anualmente na Federação Espírita Brasileira, de onde participam os integrantes das federativas estaduais, né, de todo o país, participam na Federação Espírita Brasileira em Brasília, né? Geralmente ocorre lá pelo mês de novembro, e todo final desse processo, dessa reunião do movimento espírita em Brasília, sempre o nosso querido mentor Bezerra de Menezes, ele sempre dá uma mensagem, que até algumas delas têm rodado nas redes sociais. Eu gostei do trabalho que a FEB fez de colocar um pouquinho de ordem nisso, porque muitas mensagens, por exemplo, a de 2016 aparecia nas redes sociais como 2014, a desse ano diziam que era de 2016. As mensagens estavam corretas, eram dele mesmo, só que estavam com anos errados. Então a FEB colocou no seu site, é só entrar lá em febnet.org.br, que vocês podem acessar todas as mensagens dadas pelo Bezerra ao final dos CFNs desde 2002. E as 3 ou 4 últimas são bastante importantes, que falam bastante dessa parte de transição. Alguns itens, o que ele fala ele repete ali de um ano para outro, de tão importante que é. Ele repete, fala sobre novo ângulo, mas repete de um ano para o outro. E é baseado na mensagem do CFN que Bezerra deu agora em novembro de 2018, que nós vamos realizar algumas reflexões que gostaríamos de dividir com vocês. Antes de começar 2018, nós vamos lembrar que em 2017,
ele falou que as luzes do nosso planeta, as trevas, a grande parte das trevas que envolvem nossos planetas estão sendo substituídas pela luz. Isso já é parte dessa transição que está acontecendo, né? Muitos espíritos, como a gente citou agora há pouco, que ainda renitentes no mal, estão sendo convidados a encarnar em outros planetas e estão sendo substituídos por espíritos mais evoluídos. De onde estão vindo esses espíritos? Grande parte deles são aqueles irmãos mais velhos que em várias épocas da humanidade vieram aqui para nos fazer progredir, como os grandes cientistas, como os grandes músicos, Bach, Beethoven, Emmanuel, que já temos notícia que está encarnado já há um bom tempo, e tantos outros que estão retornando para a romagem física, né, para nos ajudar nesse progresso. E muitos espíritos vindos de um planeta distante, né, de Alcione, que fica mais ou menos a 2.000 anos-luz da Terra, estão vindo espíritos que não tem nada a resgatar, mas que por amor estão vindo aqui para nos ensinar, para nos dar testemunho das coisas boas que a gente adquire, da felicidade que a gente adquire quando a gente evolui moralmente. Então, por isso que o planeta, quem tem a vidência espiritual e pudesse observar a Terra do espaço, iria realmente observar vários pontos luminosos substituindo os pontos trevosos, e um dia a nossa Terra estaria bem mais iluminada, né? Esse processo está chegando ao fim. Isso ele falou lá em 2017. Agora nós vamos pegar algumas frases do Bezerra de Menezes e fizemos alguns destaques da mensagem que ele fez em 2018 e que gostaríamos de dividir com vocês. Ele começa dizendo: na densa noite que aturde a criatura humana, rica de tecnologia de ponta e pobre de sentimentos morais, surge a peregrina luz anunciando o amanhecer. Notem que em 2016, ele já tinha dito, na mensagem de 2016, ele já tinha dito que nós já éramos um mundo de regeneração. Só que ele alerta que nós estávamos atravessando a hora mais escura, né? Ele fez uma analogia, uma metáfora com a dia, né? Na hora que muda a data muda meia-noite, né? Então, na hora que chega um novo dia, né? Esse novo dia chega, mas nós estamos na hora mais escura do nosso dia, da nossa jornada de 24 horas. E era isso que acontecia lá em 2016. E agora ele já está anunciando o amanhecer dessa nova era, né? Quer dizer, nosso processo de transformação está chegando realmente ao clímax, ao fim. Fala também que se não fosse a abnegação de muitos, a destruição seria terrível, e por isso o Pai Misericordioso procurou diminuir as dores que pesariam sobre a humanidade. Bom, que dores são essas, né? Além dos nossos resgates individuais, tanto o Evangelho quanto o Apocalipse e várias outras culturas previam ali que nós iríamos passar por diversos cataclismas no final dos tempos, né, nessa fase de transição. Notem que não vai ser como Hollywood, né? Aqueles que esperam que a transição do planeta seja conforme os cineastas de Hollywood enxergam, né? Que a gente dorme de um jeito, acorda de outro, bate um cometa na Terra e devasta tudo. Não vai ser assim. Essa transição, na verdade, já começou lá na segunda metade do século XIX, 1860, 70, essa transição já estava em curso. Então, essa transição é rápida, vamos dizer assim, do ponto de vista do calendário do espírito. Mas o calendário do espírito ele é diferente do nosso, né? O que para os espíritos é muito rápido, né? 100 e poucos anos, 150, 160, é um processo muito rápido. Para nós, 160, para nós encarnados, 160 é bastante tempo. E estavam previstos realmente muitos terremotos, tsunamis, que estão acontecendo, erupções vulcânicas e tal, mas por causa da abnegação de muitos, né? Quer dizer, muita gente trabalhando no bem, o Pai Misericordioso procurou diminuir as dores. Então, ou seja, esses fenômenos vão ser amenizados, foram amenizados, estão sendo amenizados a nível mundial, para minimizar as dores da humanidade por causa do trabalho de várias pessoas que estão abnegadas ali no bem. Então veja qual é a importância do trabalho, né? Tanto do ponto de vista individual de cada um de nós,
como do ponto de vista geral da humanidade como um todo, né, do qual nós fazemos parte, e todos os nossos atos influenciam no que o que está acontecendo com a humanidade como um todo. Ele fala também, anunciaram o momento da grande mudança para o mundo de regeneração. Essa operação fantástica que vem ocorrendo desde os longínquos dias do surgimento da doutrina espírita na Terra, codificada na Terra, e alcança seu clímax nesses gloriosos e atormentados dias. Então, como a gente tinha falado, começou lá no tempo de Kardec e está alcançando o seu clímax, né, o seu ponto máximo, nesses dias em que nós estamos vivendo, nesses dias gloriosos, porque tanta tecnologia que a gente tem, mas que ainda um pouquinho atormentados do ponto de vista emocional e espiritual, né, com bastante coisa para a gente aprender. E essa regeneração, essa transição do planeta, então, ela vem se dando há várias décadas, né, num processo lento, silencioso, que a gente vai começar a ver os resultados disso, então, agora. Interessante é que quem quiser obter maiores detalhes sobre isso, em livros mais recentes, como a Transição Planetária e os dois outros que se seguiram, do Manuel Filomeno Miranda, né, o Espírito Manuel Filomeno Miranda, a Psicografia do Divaldo Franco, ele começa a detalhar isso bastante, pois ele participou dos trabalhos do tsunami de 2004, ele participou dos trabalhos para retirar aqueles espíritos que estavam desencarnando e levá-los para os locais adequados, né? Então, esse processo começou a ser bem falado em detalhes, né? O que era uma previsão no tempo de Kardec já estava uma realidade mostrada pelo Manuel Filomeno Miranda. E ele fala também bastante dessa turma que está vindo de Alcione, que estariam encarnando na Terra, e isso estava acontecendo, ele dizia lá em 2004, há uma década, né? Então desde 1994. Muitos desses espíritos que renasceram em nosso planeta estão começando a se apresentar por aí. Eles não vão vir com rótulo na testa, evidentemente, não vão estar escrito assim, olha, eu sou de Alcione, mas nós vamos reconhecê-los pelos testemunhos de amor que eles vão nos dar e pelas coisas prodigiosas que eles vão fazer. Vez por outra a gente vê aí alguém se destacando bastante. Nesses dias eu estava lendo sobre o menino brasileiro que ele conseguiu autorização da justiça para iniciar seu curso de medicina com 15 anos. Teve que fazer uma prova para provar que ele já conhecia as matérias do colegial, passou e obteve ali autorização da justiça para entrar na universidade com 15 anos para estudar medicina. E tantos exemplos que a gente vê, né? Nos Estados Unidos apareceu um garoto doutor em matemática aos 13 anos, né? Quem sabe já não são desses espíritos por aí se manifestando, chamando a atenção sobre eles, e certamente nós vamos ver bastantes exemplos, principalmente na área do amor, na área da evolução moral. Ele também nos informa que o Brasil, a pátria do Evangelho, fiquei contente com essa mensagem, né, porque às vezes a gente vê tanta coisa acontecer aqui que às vezes a gente chega a duvidar, fala, nossa, será que o Evangelho vai florescer aqui mesmo, como estava previsto, né? Que tudo isso depende dos nossos atos e das nossas escolhas, mas ele trata o Brasil, a pátria do Evangelho, parece despertar do letargo que vem sofrendo, inevitavelmente em consequência da mudança que se opera no planeta. Isso é importante que nós entendamos, porque num primeiro momento que ocorre a mudança, a gente sempre pega a gente meio despreparado, quando a gente não está com a mente voltada para aquilo, e às vezes a gente não entende direito o que está acontecendo. A gente pode fazer uma comparação bem grosseira com o que acontece na vida profissional das pessoas, principalmente quando vem automação, por exemplo, né? Automação, às vezes o pessoal diz assim, a automação tira um monte de empregos, e é verdade, ela tira um monte de empregos que às vezes são substituídos por coisas automáticas, robôs, computadores, enfim, todo o automatismo que nós estamos vivendo hoje. Em compensação, ela gera um monte de outros, que não existiam antes também, como esses dias eu estava olhando uma estatística, dizia que daqui a 10 anos, 60% dos empregos que vão existir ainda não existem hoje.
Quer dizer, são funções que ainda não estão listadas hoje de tanta coisa nova que vai surgir. Só que às vezes a pessoa que é pega ali naquele meio tempo, que estava ali fazendo uma função que de repente é substituída por um robô, por uma automação, às vezes é pega meio de surpresa, não sabe bem o que está acontecendo, fica com dificuldade de arrumar emprego, depois que vai se tocar, peraí, aquele emprego que eu tinha não existe mais, eu preciso me estudar, me qualificar para fazer outra coisa. Aí quando ele desperta para esse momento, entende o que está acontecendo. Então o Bezerra fala que isso está acontecendo no nosso país, parece que nós estamos despertando e começamos a entender a inevitável consequência da mudança que está ocorrendo no planeta, a mudança para melhor, inclusive, né? Ele fala também de algo importante, né, que se aplicava lá ao Conselho Federativo Nacional, né, conseguistes abordar temas dedicados em clima de alta fraternidade. Bom, a gente pensa assim, isso daí é só lá no Conselho Federativo Nacional, né? Mas agora há pouco, no começo da palestra, eu citava de quantas brigas que nós tivemos no ano passado, porque um ia votar no candidato A, outro ia votar no candidato B, né? Quase que perdiam a amizade porque só faltava se xingar porque não estavam votando no mesmo candidato. Na verdade, é importante que tenha as discussões. Isso não se aplica só ao CFN, né? Aplica-se também na nossa vida cotidiana, aplica-se na política, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos lares. Discordar não é pecado. Às vezes a pessoa acha que só porque eu estou discordando dela ou ela está discordando de mim, a pessoa não gosta, tem alguma coisa contra. Não, nós temos que ser capazes de discutir assuntos, por mais delicados que sejam, em clima de fraternidade, mesmo que a gente discorde da pessoa, a pessoa discorde da gente. É até bom que haja isso, porque às vezes eu tenho uma ideia, outra pessoa tem outra, e às vezes as duas ideias juntas dão uma terceira que é melhor que as duas primeiras, né? É assim que a humanidade progride. Nós estamos aqui vivendo em sociedade, Deus nos faz nascer e viver em sociedade, para que nós aprendamos uns com os outros. Aquilo que nós temos de melhor, né, a gente pode fornecer para as outras pessoas e a gente pode aprender com os outros o que eles têm de melhor, já que nenhum de nós é perfeito, mas grande parte de nós dominamos determinadas áreas, então aqueles que dominam podem ensinar ou passar esses conhecimentos aos demais. Então todos nós temos o que ensinar e o que aprender. E isso sempre tem que ser feito em clima de paz e tranquilidade. Bom, nos adverte também de uma recomendação importante para nós, né? A humildade de Pedro, ajoelhando-se aos pés do pregador das gentes, reverteu os planos maléficos da divisão. Coisa confusa, né? O que será que Bezerra queria dizer com isso? Para quem leu o livro Paulo e Estevão, né, que não leu, também recomendamos fortemente que leia, conta a história de Paulo, antes dele encontrar Jesus na estrada de Damasco, aquela famosa história que está nos evangelhos. Ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos, mandava matar, apedrejar, de acordo com a lei que ele acreditava que era correta. Depois que ele teve a visão de Jesus na entrada de Damasco, às portas de Damasco, ele passou 2 anos no deserto meditando e volta resolvido a divulgar o Evangelho. Só que imagina que os outros cristãos, né, Pedro, João, Tiago, deviam estar apavorados com ele, né, que eles falam, esse cara está chegando, até ontem, até uns dias atrás, ele é um perseguidor de cristãos, será que ele não está se aproximando da gente para dar um jeito de nos prender e nos apedrejar? E tinham lá interpretações diferentes do Evangelho, e estava assim, o grupo estava tendendo a se dividir, falar, vamos um para um lado, outro para o outro. Isso daí só não acontece aqui não, né? Não acontece aqui no nosso país, nem na nossa casa espírita, assim, de um não concordar com o presidente ou com o diretor de departamento e ir para outra casa espírita, não, né? Acontece em outras casas espíritas aí fora, em outros locais, mas não aqui, não é verdade?
E Pedro, dentro da sua humildade, quando ele viu aquele momento grave, né, que estava para se dividir as grandes forças do cristianismo, ele se ajoelha ao pé de Paulo e reverte toda essa história da divisão, e eles acabam se unindo suas forças, e resultou nessa maravilhosa pregação do Evangelho, que Paulo foi uma peça importantíssima, assim como Pedro, Tiago e os demais apóstolos, aquele grupo famoso chamado os 200 da Galileia, que, né, tudo isso, esses detalhes, vocês podem encontrar no livro Paulo e Estevão, né? Então, eles nos alertam também sobre a divisão. Enquanto estivermos unidos, né, unindo nossas forças no bem, mais uma coisa para a gente pensar para o nosso ano novo, nós vamos reverter os planos das entidades das trevas, que, lógico, estão sempre tentando nos dividir. Dividindo é mais fácil deles nos combaterem. Às vezes a gente pensa assim, puxa, aquele pessoal da casa espírita está tudo lá, imune, nada acontece com eles. Não, muito ao contrário. Sempre nós estamos atrapalhando o trabalho de alguém das trevas, né, e atrapalhando, a gente sempre sofre ataques. Isso é mais ou menos natural, e temos que, por isso, nos mantermos firmes na nossa união em torno do bem, para que a gente consiga levar os nossos planos de transformação avante. E ele faz mais recomendações, né? Ele diz o seguinte: ainda estamos num período de lutas, como asseverou o insigne codificador. Dificuldades vão se apresentar em toda parte. Quer dizer, não é porque nós estamos entrando na fase de regeneração que nós não vamos ter mais dificuldades, elas ainda vão aparecer. Então, que estejamos ali no nosso ano novo, no nosso mundo novo, preparados também para elas, que elas não vão parar. E, como a gente falou no começo, as dificuldades é que nos engrandecem, né, nos fazem aguçar a nossa inteligência, para que nós nos aperfeiçoemos. Mantende o coração liberado de preconceitos de qualquer natureza. Bom, preconceito não tem aqui no nosso país não, né? É só lá fora, não é verdade? Então esse item posso até pular, não posso? Ou não posso? Não pode, né? Ainda temos, assim, resquícios de preconceito aqui no nosso, mesmo no nosso país, né? Que não devia, já que é uma nação formada por imigrantes, basicamente, gente de lugar do mundo inteiro, e basicamente, e no princípio, né, antes das imigrações que ocorreram ali nos séculos 19 e 20, e ainda ocorrem no 21, o Brasil foi formado por 3 povos, né, basicamente, o português, os negros africanos e os índios. Então já é um povo todo misturado por natureza, então deveria ser o último povo da Terra que pudesse ter um resquício de preconceito. Mas ainda tem, né? Nós vimos aí que uma pequena quantidade de venezuelanos que entrou no país já causou um monte de coisa, muita gente contra as leis de refugiados internacionais, não querendo assinar o acordo, por um preconceito injustificado, né? Um preconceito totalmente descabido. E principalmente se a gente contar que a quantidade de venezuelanos que entrou no país é muito pequena em relação ao resto, né, que está indo para outros países aí da América do Sul. Na verdade, eles estão até mais usando o nosso país como passagem, que como o idioma deles é o espanhol, eles usam o nosso país como passagem para chegar ao Chile, por exemplo, a Argentina, que falam espanhol. E uma outra estatística interessante é o seguinte: nós temos muito mais brasileiros fora do país, né, que emigraram daqui e estão em outros países, Estados Unidos, da Europa, Japão, Coreia. Nós temos muito mais brasileiros fora do que estrangeiros aqui. Então, o nosso país não tem, realmente nós não temos o direito de ter preconceito de natureza alguma, né? Que a gente, os grupos que são minoritários merecem toda a atenção, pois afinal são irmãos nossos. Então, essa mais uma recomendação que Bezerra nos faz para a gente se preparar para o ano novo, né? Na nossa bagagem de ano novo. Não temais permanecer fiéis aos deveres abraçados. Às vezes, quando a gente fala que trabalhando na casa espírita, de vez em quando a gente sofre ataques do mundo espiritual, às vezes as pessoas ficam com medo, né? E realmente, às vezes a gente sofre até, tem gente que não concorda. Eu tenho uma parente na família que
é da corrente dos evangélicos, né? Ela sempre critica, dizendo que espírita vai queimar no fogo do inferno, coisa assim, é o preconceito dela, né? Os ataques que elas fazem, na verdade eu falo para ela, a gente vê as outras religiões como nossas aliadas, né? Se as religiões querem moralizar o ser humano, é exatamente o que nós queremos fazer também. Então, se vocês estão moralizando o ser humano, vocês são nossos aliados. Nunca os vemos como inimigos, mas sim como pessoas que têm todo o potencial para nos auxiliar. Então, onde quer que nós estejamos trabalhando, não devemos ter medo de permanecer fiéis a todos esses deveres que nós temos que fazer. E, finalmente, talvez a mais difícil, né, que o Bezerra nos recomenda. Ele fala assim: espíritas, a vós cabe hoje a tarefa de recristianização da humanidade. Essa é pesada, né? Essa aqui acho que ele pegou pesado, né? Às vezes a gente pode olhar no primeiro momento e falar, não, parece fácil, né? Porque já um terço do mundo já se declara cristão. E realmente nós estamos aí no mundo que tem hoje 7 bilhões de pessoas encarnadas, um pouco mais. Um terço disso, ou seja, 2 bilhões 300 de alguma coisa, 2 bilhões e 400 mil pessoas, se declaram cristãos. Então a gente pensa assim, opa, então tem que me preocupar com o resto disso ali, com os outros 5 bilhões e alguma coisa, né? Não é só isso. O Bezerra adverte que o cristianismo puro, sem dogmas, sem inserções, ele foi vivido muito bem nos 300 primeiros anos do cristianismo, ou seja, desde a vinda de Jesus até o ano 300, mais ou menos, que foi quando o Império Romano ali assumiu o cristianismo e começou a inserir uma porção de dogmas nele e acabou dando origem a várias correntes religiosas, que muitas delas têm seus trabalhos louváveis, merecem todo o nosso respeito, e outras até se desviam um pouquinho, se desviam bastante da sua finalidade. Então, essa cristianização, ele não se refere só à porção do planeta que não é cristã, que não se declara cristã, pelo menos, né? Mas ele se refere também à porção do planeta que se declara cristã e que está, às vezes, vivendo fora daquela, não está entendendo direito a pureza do Evangelho do Mestre. Por isso que a doutrina espírita nos traz a chave para essa interpretação. Às vezes é muito comum pessoas de outras religiões nos perguntarem, mas o Evangelho de vocês é diferente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de diferente ele não tem nada, ele é exatamente igual ao de vocês, só que Kardec selecionou os textos que trazem a parte moral. Ele não se preocupou com aqueles textos secundários que falam ali de milagres, de fatos históricos, de nascimento, se foi para uma região ou foi para outra. Não, Kardec se preocupou com a parte moral, que é uma parte que ninguém tem dúvida nas várias correntes religiosas. E ali adicionou a chave da interpretação dos comentários dos espíritos, mas, em suma, o Evangelho é o mesmo. E essa recristianização é importante que ela se dê nessa pureza evangélica, dentro desse clima. Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos lá sair na rua chamando as pessoas para vir para cá? Seria um ótimo começo, talvez até ajudasse. Mas com certeza vai ser muito mais eficaz a nossa vivência, né, a nossa própria transformação. Porque, na verdade, um planeta, uma sociedade, ela só se transforma quando nós nos transformamos. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, olhamos o que está atrapalhando o nosso progresso e começamos a vivenciar o lado bom, começamos a entender o que estamos fazendo de errado, o que estamos fazendo que está nos infelicitando, retardando o nosso progresso, e começamos a nos transformar. Mas o outro não se transformou, tá? Daí é um problema do outro, não é meu. O nosso problema, né, o problema individual de cada um de nós, é nós nos transformarmos. Isso sim vai iluminar a humanidade, vai levar o exemplo, vai levar o amor, e assim nós vamos estar realizando essa tarefa de recristianização da humanidade, começando por nós próprios, né? Notem que dentro desse processo evolutivo que está ocorrendo, dessa transformação que o planeta está passando,
nós podemos dividir, para a gente entender um pouquinho melhor como ocorrem todos os processos de mudança, né? Nós vamos encontrar basicamente 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não aceitam a mudança, que ficam tentando evitá-la a todo custo, remando contra, se esperneando, para que a mudança não ocorra. Vamos ter aquelas pessoas que estão ali em cima do muro, para onde a massa está indo, elas se deixam levar e vão indo, né? Então essa vai ser uma grande maioria que vão acabar acompanhando ali, mesmo sem saber direito porquê, sem entender por que está acontecendo, mas vamos dizer assim, está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Então isso vai ser uma grande parte. E vai ter uma outra grande parte, né, que excetuando esses espíritos luminares, que a gente sabe que são os protagonistas da coisa, que estão encarnando justamente para nos ajudar, para acelerar esse processo, mas vai ter uma grande parte da própria humanidade que está aqui encarnado na Terra hoje, que vão ser os motores, né, os protagonistas, que vão ser os mais entusiasmados com a mudança, e entendendo que isso é uma coisa ótima para nós todos, e se transformando, vão ajudar a acelerar esse processo. Quer dizer, vão ser protagonistas, vão ajudar a puxar esse processo para frente. Quer dizer, uma parte não aceita, uma parte se deixa levar, e outra parte age protagonizando esse sistema, agindo como motor para que esse processo ocorra mais rápido, né? Onde é que nós estamos nos enquadrando, né? Voltando lá no comecinho do Conheça-te a ti mesmo, onde é que nós estamos nos enquadrando, né? Qual desses 3 tipos nós estamos ali no protagonismo, qual desses 3 papéis nós estamos fazendo? Então, conforme a nossa resposta, nós já sabemos o que nós precisamos fazer, né? Nós temos um mundo novo aí aberto à nossa frente, que vai transformar o nosso planeta para melhor. Ele está transformando o planeta para melhor. Ainda temos muita coisa para fazer, é verdade, mas talvez as pessoas da minha idade, um pouquinho mais, não vão ver esse planeta tão transformado assim, tão rápido, mas com certeza nossos filhos e netos vão ver bastante dessa transformação já ocorrendo no aqui e agora do nosso planeta. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido nós seremos felizes. E não esqueçamos que esperamos que a gente tenha o direito de voltar para esse planeta na nossa próxima encarnação, e nós vamos encontrar com certeza um mundo bastante transformado, onde nós vamos ver ali o resultado dessa operação fantástica que os espíritos estão fazendo, né, por ordem de Jesus, lembrando que nós estamos numa grande nave espacial chamada Terra, que Jesus é o piloto, né? Ele que está dirigindo esse planeta. Às vezes a gente estraga bastante o que ele tenta colocar para acontecer mais rápido, né? A gente acaba retardando, mas com certeza ele ainda está no leme. E mesmo com os nossos desmandos, as coisas que a gente demora para entender, ele vai corrigindo os rumos e o nosso planeta está indo para melhor. Então, essa é a bagagem que nós estamos precisando colocar em nossos corações para que sejamos nós também protagonistas dessa história e que possamos sermos felizes mais rapidamente através da nossa própria transformação. Agradecemos bastante a atenção de vocês, desejamos a todos um ótimo ano novo. Aliás, o mais certo é a gente desejar para todo mundo um feliz mundo novo, que afinal de contas é isso que está acontecendo agora no nosso planeta. Muita paz a todos, muito obrigado.